A paz do Senhor, povo de Deus, pastor Joelci aqui, um pastor conservador, e hoje eu venho falar de um tema bastante importante e que na verdade não tem se falado muito em termos explicativos. Na verdade, quando se fala muito em desavenças, existem muitos xingamentos e muitas vezes sem nenhuma edificação. Mas eu vou falar hoje sobre idolatria. Aí você me pergunta, o que é idolatria? Muitas pessoas, quando vai falar de idolatria, já fala de forma mal educada, já agride. E eu quero falar hoje com base na Bíblia e nos significados. Então, o que significa a palavra idolatria na Bíblia? Na Bíblia, a palavra idolatria diz respeito à adoração de ídolos, numa prática que se opõe à adoração de um Deus monoteísta e ainda à prática da adoração a outros deuses que não o Senhor. Ou seja, estão dando honra a outros que não é Deus Jeová. E ele disse que ele não divide a glória dele com ninguém. Então, indo para o hebraico, na tradução do hebraico, a expressão idolatria, no significado hebraico, se refere ao estudo do termo idolatria da língua hebraica. A idolatria é a adoração ou veneração de ídolos, imagens ou objetos considerados sagrados por uma determinada religião ou crença. Então, tudo aquilo que for feito, todo objeto que for feito, toda imagem que for feita para ser venerada, para ser adorada, é uma idolatria. E qual que é o sinônimo de idolatria? Adoração, amor, culto, paixão e veneração. Então, isso tudo é sinônimo de idolatria. E o que a Bíblia fala sobre idolatria? No contexto bíblico, a idolatria é descrita como um pecado grave. No Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, encontramos a primeira menção explícita contra a idolatria, que é o segundo mandamento, que diz assim, não fará para ti ídolo, nem alguma imagem, e não te encurvarás a eles, nem a servirás. Nada que esteja no céu, na terra, em lugar nenhum, nenhum tipo de imagem fará para ti, nem se curvará a ela, nem pedirá nada para ela, porque isso é idolatria. E nos dias de hoje, quais são os 3 tipos de idolatria mencionados na Bíblia? A idolatria por pessoas, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 13, Atos, capítulo 14, versículo 8 ao 15, onde se idolatra, hoje nós vamos idolatrar jogadores de futebol, se idolatra atores, lutadores, muitas vezes até mesmo pastores são idolatrados, cantores são idolatrados. Essa idolatria, ela é idolatria por pessoas, é condenada pela Bíblia também. A idolatria por dinheiro, que está lá em Colossenses, capítulo 3, verso 5, falando dessa idolatria. E a idolatria por ídolos mesmo, que são as imagens feitas aí de barro, de gesso, de madeira, de pedra, seja lá o que for, mas é a imagem no geral. Então, a idolatria, ela é um pecado grave perante o Senhor. Nós já vamos mencionado lá em Isaías, no versículo 44 do verso 9 a seguir, que fala assim, os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Você vai ver isso retratado em Isaías 44, verso 9. Isso aqui é uma súmula do que está sendo tratado lá em Isaías, capítulo 44, verso 9. Então, seria importante você olhar no geral. Que diz assim, todos os artífices
de imagens de esculturas são vaidades. Suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimos. Suas próprias testemunhas nada veem, nem entende, para que sejam envergonhados. Quem forma um deus ou funda uma imagem de escultura que seja de alguma presteza, seus companheiros serão confundidos, pois mesmo os artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se à sombra, que serão juntamente confundidos. Então aí está falando claramente que a imagem não presta para nada. É a idolatria. E o que é a idolatria? Se nós olhar dentro do termo bíblico, quando se fala das imagens, lá no livro de Salmos 115, pegando a Bíblia Sagrada, versão Almeida corrigida, se for pegar a Bíblia considerada a católica, ela vai estar no 114, né? Ou no 113, Salmos 113 ou 114. Na Bíblia Sagrada é o 115. E ele vai dizer lá no versículo 4 assim, ó: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem os pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Que ídolos são esses, será? Conhece alguma coisa semelhante a essa explicação dada em Salmos aqui? No Salmo 115 da Bíblia Sagrada, verso 4? Conhece alguma explicação? E quando a Bíblia está falando de ídolos, então a gente pode vir olhar a mensagem trazida aqui no livro onde fala aos Coríntios. A Bíblia vai falar no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo falando assim, ó: amados, fugi da idolatria. Fugir dos ídolos. Quando nós estamos falando dos ídolos, os irmãos já entenderam o que é um ídolo. E aí ele fala assim, ó: falo como entendido. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele entende o que ele está falando. Que o ídolo, por acaso, o ídolo é alguma coisa? Ele faz uma pergunta: por acaso o ídolo é alguma coisa? Ou aquilo que é oferecido ao ídolo é alguma coisa? Então muitas pessoas eles fazem a procissão, fazem a festa, prestam o culto, e aí o apóstolo Paulo vai fazer essa pergunta para nós. Aquilo que é, olha, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, todos participantes do mesmo pão. Veio de Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou seja, quando eu ofereço alguma coisa ao ídolo, eu estou fazendo alguma coisa para Deus? Estou agradando a Deus? Deus está gostando disso? Quando se faz uma homenagem, algo em honra ao ídolo, o que é o ídolo? Aquilo que acabamos de falar, que tem boca não fala, tem pés não anda. A imagem, o ídolo. Quando eu peço algo a ele, aí o apóstolo Paulo continua dizendo: mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou aquilo que sacrificamos, oferecemos a eles, é alguma coisa? Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês sejam participantes dos demônios. Ou seja, a Bíblia Sagrada está falando. Pode acompanhar lá se quiser. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Não se oferece nada a idolatrias. Não se pede nada a ídolos. Aí eu escuto muitas pessoas que dizem: não, mas nós não adoramos a imagem tal. Nós veneramos. É o sinônimo de uma coisa a outra. Não se adora, não se venera, não se prostra diante delas, não se pede nada a elas, não se cultua a elas, e muito menos se adquire ou tem a sua casa. Porque está sacrificando a demônios, o que a Bíblia está falando.
sacrificam aos demônios e não a Deus. Por isso, cuidado com a idolatria. A idolatria não provém de Deus. Eu sei que o tema é bem delicado, não estou aqui afrontando ninguém, só estou colocando o tema dentro da palavra do Senhor. Para quem tem dúvidas, está aqui, você pode pesquisar, você pode ir lá procurar a orientação dentro da Bíblia Sagrada e você vai ver que é isso, o tema é real, é verdadeiro. Que Deus abençoe a todos, que todos possam ter diligência, buscar com sabedoria e aprender ainda mais. E não vamos ser idólatras. Deus disse que Ele não divide a glória dele com ninguém. Vamos servir somente a Ele, que só Ele merece honra e glórias. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.